Sinto o arrepio que sobe pela espinha, a sensação de que algo não se encaixa, o nó na garganta que aperta ao imaginar a dor da perda. O caso de Vitória Regina de Souza transcendeu as fronteiras do Brasil, ecoando em cada coração que se depara com a brutalidade do crime. Em 26 de fevereiro de 2025, a jovem de 17 anos desapareceu após um dia de trabalho. A última vez que sua voz foi ouvida, ela expressava o medo que a consumia, relatando a uma amiga que 2 homens a seguiam no ponto de ônibus. Uma semana de buscas angustiantes se arrastou, até que o pior se confirmou. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área isolada, a 5 quilômetros de sua casa. A cena era de horror, um retrato da mais pura crueldade, violência extrema, cabelo raspado, quase decapitada. As primeiras pistas nos levaram a um labirinto de possibilidades: vingança, facções criminosas, até mesmo o ex-namorado. Mas a investigação tomou um rumo inesperado em 8 de março, com a prisão de Michael Antônio Salles dos Santos, vizinho de Vitória. Em seu carro, um Toyota Corolla prata, vestígios de sangue e um fio de cabelo, pistas que o ligavam diretamente ao crime. E então, em 18 de março, a confissão: Michael admitiu ter assassinado Vitória por vingança, por não ter seu amor correspondido. A polícia detalhou o crime: esfaqueamento, shot hipovolêmico, morte. Mas será que essa é a história completa? Será que todos os mistérios foram desvendados? A confissão de Michael trouxe novas luzes, mas também sombras densas, que pairam sobre a investigação. Para entendermos a complexidade desse caso, precisamos voltar ao início, analisar cada detalhe, cada informação e montar o quebra-cabeça da verdade. Atenção! O inquérito policial está sob sigilo, mas as informações vazam, mudam, se contradizem. É um labirinto de incertezas, onde a verdade se esconde nas entrelinhas. Mas eu estou aqui para guiá-los por esse labirinto, para clarear os pontos obscuros e revelar os segredos que se escondem nas sombras. A polícia nos diz que Michael era obcecado por Vitória, que colecionava fotos dela e de outras jovens com características semelhantes. Em seu celular, imagens de armas e facas, indícios de premeditação. E a cereja do bolo: Michael viu o último story de Vitória no Instagram, no ponto de ônibus, voltando para casa. Ele printou a tela, sabia exatamente onde ela estaria, e a esperou na escuridão da noite. Com essa informação, a polícia montou a linha do tempo. Michael esperou Vitória no caminho de casa, ofereceu carona, ela aceitou, confiando em um vizinho. E então, o pesadelo começou. O que aconteceu dentro daquele carro? Quais foram os momentos finais de Vitória? Quais segredos sombrios se escondem na mente de Michael? Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, te intrigou, te despertou a curiosidade. Deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e prepare-se para o que está por vir. As próximas revelações vão te impressionar, te chocar e te levar a um final surpreendente, que você nunca viu antes. A narrativa de Michael nos leva a um cenário de terror dentro do carro, um palco improvisado para um ato de violência brutal. Vitória, em um último suspiro de esperança, lutou por sua vida, resistindo ao agressor com a força de quem não quer ter seu futuro arrancado. Gritos de pavor ecoaram no interior do veículo, um lamento desesperado que se misturava ao som dos tapas e empurrões, a trilha sonora de uma luta desigual. Em um momento de fúria cega, Michael sacou uma faca, oculta como uma serpente ao lado do banco, e desferiu 2 golpes cruéis e precisos, como se quisesse silenciar para sempre a voz da resistência, atingindo o pescoço e o peito de Vitória. A violência dos golpes foi implacável, cortando o ar como um grito de guerra, silenciando os gritos de Vitória, que se afogaram em seu próprio sangue. Em segundos, sua vida foi ceifada, seu corpo inerte tomou o banco do carro, a imagem de uma boneca de pano largada em um canto escuro. Michael, diante da cena macabra, do corpo que jazia sem vida, tomou uma decisão fria e calculista. Como um predador que observa sua presa, levou o corpo de Vitória para sua própria casa, escondendo-o no porta-malas do carro, transformando seu veículo em um túmulo improvisado. Horas de angústia se passaram, enquanto Michael planejava seus próximos passos, como um jogador de xadrez que calcula cada movimento. Na calada da noite, ele dirigiu-se a uma estrada isolada, um caminho sombrio entre Jundiaí e Cajamar, um portal para o desconhecido.
Em meio à mata densa, despiu o corpo de Vitória, despojando-a de sua identidade, e o enterrou em uma cova rasa, improvisada, como se tentasse apagar os vestígios de seu crime, como um fantasma que tenta se esconder da luz. A polícia, em suas buscas incansáveis, como cães farejadores em busca de um rastro, encontrou ferramentas que pertenciam ao padrasto de Michael, uma pá e uma enxada, desaparecidas misteriosamente dias antes do crime, como peças de um quebra-cabeça macabro. A faca, a arma do crime, foi descartada em um rio, um segredo ainda oculto nas profundezas da água, esperando para ser revelado, como um grito preso na garganta. No dia seguinte, Michael agiu com frieza, como um ator que segue o roteiro de uma peça macabra, seguindo sua rotina como se nada tivesse acontecido. Foi trabalhar, voltou para casa e, em uma tentativa desesperada de apagar seus rastros, como um fantasma que tenta se desfazer, queimou os pertences de Vitória, limpou o carro e lavou o porta-malas, transformando a cena do crime em um palco vazio. A perícia encontrou vestígios de sangue no porta-malas, uma pista crucial que o ligava diretamente ao crime, como um fio vermelho que o ligava ao seu destino. No entanto, até o momento, a confirmação de que o sangue pertence a Vitória ainda não chegou, um ponto de interrogação que paira sobre a investigação, alimentando a incerteza e a busca por respostas, como um enigma que espera ser decifrado. A reviravolta na investigação, com a declaração da Polícia Civil de que Michael agiu sozinho, gerou um turbilhão de questionamentos. A coletiva de imprensa, que deveria trazer clareza, apenas acentuou as contradições. A afirmação do delegado Luiz Carlos do Carmo, de que não restam dúvidas, soou como um eco distante diante das declarações anteriores, que apontavam para a possibilidade de múltiplos envolvidos. A brutalidade do crime, os sinais de tortura no corpo de Vitória, tudo isso parecia desafiar a ideia de um único autor. Como uma pessoa sozinha poderia ter cometido tamanha atrocidade? A mudança de versão da polícia, sem uma explicação convincente, abriu um abismo de desconfiança, alimentando a especulação e a desinformação. Apesar do sigilo do inquérito, informações continuaram a vazar, criando um mosaico de versões conflitantes. Cada nova declaração, cada novo detalhe, apenas aprofundava a confusão, dificultando o trabalho da imprensa e minando a credibilidade da investigação. A falta de transparência da polícia, a divulgação de informações contraditórias e a mudança abrupta na narrativa geraram um clima de desconfiança e incerteza. A sociedade, ávida por respostas, se deparou com um labirinto de dúvidas, onde a verdade se escondia nas entrelinhas. Na busca incessante pela verdade, mantive o compromisso de relatar os fatos com a máxima precisão, mesmo diante das constantes mudanças da narrativa. Acredito que cada alteração, cada contradição, pode revelar nuances importantes do caso, indícios que nos aproximam da compreensão da verdade. A confusão que se instaurou durante a investigação é um reflexo da complexidade do caso e do envolvimento de diversas autoridades. O delegado Aldo Galiano, o primeiro a se pronunciar, foi seguido por Fábio Senac e Luiz Carlos, cada um trazendo informações distintas. Até mesmo o secretário Leandro Arantes se juntou ao coro, gerando um excesso de vozes e informações conflitantes. A falta de um porta-voz único, de uma figura que pudesse unificar a narrativa, prejudicou a clareza da investigação. Declarações de figuras públicas, muitas vezes sem conhecimento aprofundado do caso, foram tomadas como verdades absolutas, alimentando a desinformação e a especulação. A confissão de Michael e a nova linha de investigação descartaram os suspeitos anteriores, mas deixaram um rastro de dúvidas. O cabelo raspado de Vitória, por exemplo, permanece como um enigma. A explicação de que a perda de cabelo ocorreu por decomposição não convence, já que cabelos foram encontrados a 10 metros do corpo. A diferença entre cabelo raspado e cabelo desprendido naturalmente é evidente, e a falta de clareza nessa informação gera especulações. Um cabelo raspado pode indicar um ritual, tortura, um detalhe crucial para a investigação, uma pista que pode levar a um novo caminho, a uma nova verdade. A trama se adensa com detalhes que pairam no ar, como o plástico filme encontrado na mão de Vitória. Um elemento que, outrora crucial, parece ter sido relegado ao esquecimento, envolto em um silêncio perturbador. A cobertura midiática do caso, ávida por informações, também se tornou alvo de questionamentos. Roberto Cabrini, em sua reportagem,
confrontou o pai de Vitória com a informação de que ele era investigado, mesmo após ter sido descartado como suspeito. Uma abordagem sensacionalista que gerou um alvoroço desnecessário, com portais de notícias propagando informações incorretas. A situação se agravou quando Cabrini, em uma ligação ao vivo, afirmou que o laudo preliminar indicava abuso sexual por mais de uma pessoa. Uma informação que, posteriormente desmentida, apenas intensificou a confusão e a desinformação. Patrícia Poeta, em um programa de TV, revelou ao pai de Vitória que o caso estava resolvido e que Daniel era o mandante do crime, motivado por um relacionamento com o ex-namorado da vítima. Uma declaração que, feita em rede nacional, causou um impacto devastador na opinião pública e colocou o pai de Vitória em uma situação cruel, recebendo informações sobre a morte da filha em um programa de TV. A divulgação prematura de informações sobre o caso de Vitória causou um turbilhão de confusão e sofrimento, como um eco que se propaga em um vale escuro. A declaração de Patrícia Poeta, por exemplo, de que Daniel era o mandante do crime, baseada em uma linha de investigação descartada, gerou uma onda de comoção e colocou o pai da vítima em uma situação extremamente delicada, expondo sua dor em rede nacional. A investigação se transformou em um circo midiático, um espetáculo macabro onde a busca pela verdade se perdeu em meio ao sensacionalismo. Informações foram divulgadas sem a devida cautela, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. A casa de Michael, por exemplo, foi periciada diversas vezes, mas nunca foi isolada corretamente, permitindo o acesso de repórteres e a contaminação de evidências. O mesmo ocorreu com o CAL, exposto a diversas pessoas antes das perícias, como um palco aberto para a contaminação. A falta de cuidado na preservação da cena do crime, a negligência na coleta de provas e a divulgação de informações não confirmadas prejudicam a investigação e dificultam a busca pela verdade, transformando o caso em um labirinto de incertezas. A negligência na preservação da cena do crime e a contaminação de provas podem ter consequências devastadoras no julgamento, transformando o tribunal em um palco de incertezas. Uma defesa astuta, como o maestro que rege a orquestra da lei, pode questionar a validade das evidências, alegando falhas nos protocolos de isolamento, lançando uma sombra de dúvida sobre a culpa do réu. O local onde o corpo de Vitória foi encontrado, outrora um santuário de dor e mistério, se transformou em um ponto de visitação, um palco macabro para curiosos e repórteres. A coleta de um cabelo a 10 metros do corpo, durante uma reportagem, levanta dúvidas sobre a integridade da prova, como uma mancha de tinta que borra um quadro perfeito. Diante de tantas inconsistências e da exploração midiática do caso, a cobertura foi interrompida, como um silêncio que se impõe em meio ao caos. No entanto, a necessidade de esclarecer os fatos e expor os problemas da divulgação das notícias motivou esta atualização, como um chamado à razão em meio à histeria. A grande mídia, na busca por exclusividade, divulgou informações enganosas, como o veneno que se espalha pelas veias da sociedade, prejudicando a investigação e afetando a família de Vitória. Pessoas inocentes, como Daniel e Gustavo Vinícius, tiveram seus nomes manchados e correram riscos de represálias, como cordeiros em meio a lobos famintos. A divulgação de informações não confirmadas pode levar a linchamentos e outros atos de violência, como já visto em diversos casos, transformando a justiça em um tribunal da multidão. O sigilo em investigações como essa é crucial para proteger os envolvidos, como um escudo que os protege da fúria da sociedade. O silêncio da polícia, até que o caso estivesse realmente solucionado, teria sido a atitude mais sensata, como o maestro que espera o momento certo para regir a orquestra. A confissão de Michael revelou que a verdade era muito diferente do que foi divulgado inicialmente, como um espelho quebrado que reflete uma imagem distorcida da realidade. A prisão preventiva de Gustavo Vinícius e Daniel, mesmo que baseada em acusações infundadas, teria causado um impacto devastador em suas vidas, como um terremoto que abala os alicerces da existência. O trauma psicológico, a humilhação pública e o estigma de serem tratados como criminosos, mesmo sendo inocentes, seriam marcas permanentes, cicatrizes que jamais se apagariam. A recuperação do tempo perdido, da reputação e das oportunidades de trabalho seria extremamente difícil, como escalar uma montanha íngreme e escorregadia. O julgamento da sociedade, muitas vezes implacável, poderia persegui-los para sempre, como uma sombra que os acompanha em cada passo. A morte de Edna, encontrada em uma cachoeira,
também gerou especulações, como um enigma que desafia a lógica. A ligação com Michael, por meio de um familiar, levantou a hipótese de queima de arquivo, como um mistério que se esconde nas brumas da noite. No entanto, a polícia descartou essa teoria, atribuindo a morte a causas naturais, como um segredo que se revela sob a luz do dia. A Polícia Civil considera o caso quase solucionado, mas a confirmação definitiva só virá com a divulgação dos laudos e do inquérito policial, como a última peça de um quebra-cabeça complexo. Até lá, a possibilidade de novas reviravoltas permanece, como um vento que muda a direção da maré. A defesa de Michael pode contestar a validade das provas, alegando falhas nos protocolos de isolamento, como um advogado que busca brechas na lei. A ausência do inquérito policial, que será usado pela promotoria no julgamento, também deixa dúvidas, como um livro aberto que aguarda suas páginas serem lidas. A fragilidade da investigação, marcada por falhas e inconsistências, como um castelo de cartas prestes a desmoronar, gera uma profunda preocupação. A possibilidade de um criminoso se safar diante de tantas lacunas é real, como um fantasma que espreita nas sombras. A esperança é que a justiça seja feita por vitória, que a verdade prevaleça sobre a mentira, que a luz dissipe as trevas. Acompanharia o caso com atenção, como um guardião que vela pelo sono da justiça, e traria novas atualizações, caso surjam, como um mensageiro que anuncia boas novas. Agradeço a todos que acompanharam a análise, que se uniram a nós nesta busca pela verdade, que compartilharam suas dúvidas e reflexões. O apoio de vocês é fundamental para a divulgação de informações relevantes, para que a voz da justiça seja ouvida em todos os cantos. A morte de Vitória Regina de Souza expôs as fragilidades de uma investigação marcada por reviravoltas, informações conflitantes e exploração midiática, como um labirinto de espelhos que distorcem a realidade. A busca por respostas se transformou em um labirinto de dúvidas, onde a linha tênue entre a verdade e a especulação se tornou cada vez mais tênue, como um fio de seda que se rompe sob o peso da incerteza. A confissão de Michael Antônio Salles dos Santos trouxe novas luzes, mas também levantou questionamentos sobre a condução do caso, como um raio de sol que revela as sombras da negligência. A negligência na preservação da cena do crime, a contaminação de provas e a divulgação de informações não confirmadas prejudicaram a investigação e colocaram em risco a integridade do processo legal, como um castelo de cartas que desmorona sob o peso da imprudência. A cobertura midiática, ávida por exclusividade, contribuiu para a disseminação de informações enganosas e para a criação de um circo midiático que desrespeitou a dor da família de Vitória e expôs pessoas inocentes a julgamentos precipitados, como um vendaval que espalha boatos e calúnias. Diante de tantas incertezas, algumas perguntas permanecem no ar, como enigmas que desafiam a lógica. Como garantir que a busca pela verdade não seja prejudicada pela sede de informações da mídia? Como domar um cavalo selvagem? Quais medidas podem ser tomadas para evitar a contaminação de provas e garantir a integridade das investigações? Como construir um muro inexpugnável? Como proteger a reputação de pessoas inocentes que são envolvidas em investigações criminais? Como defender um cordeiro em meio a lobos? Qual o papel da sociedade na busca por justiça e como evitar julgamentos precipitados? Como discernir a verdade em meio a um turbilhão de emoções? Até que ponto a polícia deve se pronunciar durante a investigação para não atrapalhar o andamento do caso? Como encontrar o equilíbrio entre a transparência e o sigilo? A história de Vitória nos tocou profundamente, e esperamos que tenha provocado reflexões importantes em cada um de vocês, como uma chama que acende a consciência. A cada detalhe, cada reviravolta, buscamos oferecer uma experiência imersiva e instigante, convidando-os a desvendar os mistérios da vida real conosco, como exploradores que desbravam um território desconhecido. O Laços de Crímenes é mais que um canal, é uma comunidade onde compartilhamos nossa paixão por histórias reais e debatemos os enigmas que nos desafiam, como um farol que guia os navegantes em noites escuras. E para construirmos um espaço cada vez mais rico e acolhedor, contamos com a sua participação, como um mosaico que se completa com cada peça. Seu like, seu comentário, sua inscrição, são como faróis que iluminam nosso caminho e atraem mais pessoas para nossa comunidade, como estrelas que guiam os viajantes. Ao interagirem com nosso conteúdo, vocês mostram ao YouTube que ele é relevante, e assim, nos ajudam a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E o melhor,
Vocês serão os primeiros a serem notificados sobre novas histórias, como privilegiados que recebem notícias em primeira mão. Se você se sentiu envolvido por essa jornada, se o suspense te prendeu do início ao fim, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Queremos saber o que vocês acharam, quais temas gostariam de ver por aqui e como podemos aprimorar ainda mais nosso conteúdo, como um diálogo aberto e sincero. Estamos preparando muitas outras histórias impactantes, repletas de suspense e reviravoltas, especialmente para vocês, como um banquete de mistérios que aguarda seus convidados. Preparem-se para embarcar em novas aventuras conosco, como exploradores que partem em busca de tesouros escondidos. Lembrem-se, a vida é um grande mistério, e juntos podemos desvendar cada um deles, como um livro aberto que aguarda seus leitores. Até a próxima, como um até logo que anuncia um novo encontro.